Esta é a 10ª gota de perdão. Aproveitando que 31 de outubro é o dia da Reforma e também o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, vou falar de um homem que deixou um testemunho marcante de conversão, perdão e, consequentemente, do poder transformador do Evangelho. Louis Zamperini. Há algum tempo atrás ouvi falar de um filme chamado Invencível. Como dizia ser baseado em história real, me interessei. De fato, um bom filme, fiel aos fatos e que termina com este Zamperini, um soldado americano, voltando para casa como herói da Segunda Guerra Mundial. No final do filme há uma breve descrição da vida deste homem após a guerra, o que me despertou o interesse e fui pesquisar mais sobre ele na internet. Queria saber como ele havia lidado com o terrível trauma da guerra e dos sofrimentos nos campos de prisioneiros de guerra no Japão. Encontrei um livro escrito pelo próprio Zamperini e adquiri um exemplar eletrônico em inglês. Encontrei também vários vídeos sobre ele no YouTube. Inclusive, em 2018 foi lançado um outro filme em sequência ao primeiro, que era de 2014. E este segundo aborda também o pós-guerra e o que aconteceu com este homem no restante de sua vida. É dirigido por cristãos este segundo filme, sendo muito fiel na parte espiritual e, inclusive, uma curiosidade, no papel do Billy Graham, tem um próprio neto do Billy Graham fazendo o papel dele, né? E no início deste ano, de 2020, a Fundação Billy Graham também produziu um documentário evangelístico sobre a vida de Zamperini, intitulado Capturado pela Graça. Enfim, uma pessoa que entrou para a história e deixou um legado extraordinário de resiliência, sobrevivência e redenção. Louis Zamperini nasceu em Nova York em 1917, filho de imigrantes italianos. A família mudou-se para a Califórnia, onde teve uma infância pobre e atribulada. Estava rumando para a delinquência quando seu irmão mais velho o ajudou a descobrir no atletismo uma opção melhor. Tornou-se um grande corredor e recordista dos 5.000 metros e chegou a participar dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Lá não ganhou medalha, mas ficou em 8º lugar, mas fez a volta mais rápida da corrida, o que fez com que o próprio Hitler quisesse cumprimentá-lo pelo feito. Em 1941, passou a servir a Força Aérea dos Estados Unidos na guerra na área do Pacífico. E em 1943, o avião em que ele estava caiu no Pacífico e ele e um companheiro ficaram 47 dias à deriva em um bote inflável até serem apanhados por japoneses. Foi levado a vários campos de prisioneiros, onde sofreu terríveis maus tratos, passou fome, até o fim da guerra em agosto de 1945. Voltou para casa como herói, devido a ter sobrevivido à prisão no Japão, já que mais de 1/3 dos prisioneiros dos japoneses morreram por maus tratos e fome. Casou-se em 46, mas logo o casamento entrou em crise devido às marcas da guerra. Zamperini tinha pesadelos todas as noites com seus antigos algozes e a amargura e o ódio foram tomando conta de sua vida. Passou a beber muito, como fuga, e para conseguir dormir, mas isto só piorou ainda mais a situação. Foi a médicos, mas nada ajudava. Sua esposa Cíntia chegou a iniciar um processo de divórcio, o que aumentou seu sofrimento, pois ele a amava muito. Em setembro de 1949, Cíntia foi convidada a participar de uma campanha evangelística de Billy Graham, que estava acontecendo em Los Angeles, perto de onde eles moravam. Foi a primeira grande campanha de Billy Graham. Inicialmente prevista para durar 3 semanas, acabou sendo estendida para 8 semanas,
Eles usaram uma tenda inicialmente para 6.500 pessoas e depois foi aumentado para 9.000 e ainda assim não comportava o número de pessoas que comparecia nos últimos dias. Ao todo, Billy falou a 350.000 pessoas e ao final da campanha havia 3.000 convertidos, dentre eles várias celebridades da época. Cíntia foi a uma das reuniões e se converteu. Logo em seguida disse ao marido que devido à sua decisão por Cristo ela não iria mais se divorciar. Isso o alegrou, mas ele mesmo relutou muito até aceitar o convite de também ir a uma reunião de Billy Graham. Quando finalmente aceitou, não gostou, não queria voltar no dia seguinte, como estava sendo convidado, e insistia a esposa, mas no final aceitou, e desta vez Deus falou com ele, e ele entregou sua vida também a Cristo. Durante a pregação de Billy, ele ficou lembrando, das muitas vezes que tinha orado, pedindo a Deus que o livrasse da morte, e quantas vezes fez promessas de que se ele sobrevivesse aos terríveis infortúnios pelos quais passou, ele dedicaria sua vida a Deus. E ele não cumpriu isso, não havia cumprido. E naquela noite, então, afundado na bebida, cigarro e terríveis pesadelos, estendeu a mão mais uma vez a Deus e segurou-a, desta vez, para sempre. O invencível, como é chamado em português, diante dos homens, admitiu sua condição de vencido pelo vício, pelo ódio, diante de Deus, e Deus pôde assim então fazer dele uma nova criatura. Agora, vou falar um pouco os momentos da conversão dele nas palavras dele, então na primeira pessoa, como se ele estivesse dizendo. Após citar várias passagens bíblicas mostrando que todos somos pecadores e que precisamos de Cristo como nosso Salvador, lembrando de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, Billy Graham terminou a sua preleção citando que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Neste momento, senti grande peso sobre o meu peito, a garganta apertou e engasguei para respirar. Reconheci que eu não tinha Cristo verdadeiramente em minha vida. Atendi ao apelo e fui à frente. Pela primeira vez me ajoelhei e me humilhei de verdade diante de Deus. Pedi perdão por não ter cumprido minhas promessas feitas durante a guerra e pela minha vida de pecados. Não me desculpei, não racionalizei, não culpei ninguém. Deus disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, me agarrei nessa palavra, implorei seu perdão e pedi para Jesus entrar em minha vida. Esperei alguns minutos em silêncio e então, de acordo com a sua promessa, ele entrou em meu coração e minha vida. O momento foi mais do que marcante. Foi a mais real experiência que eu tive em toda a vida. Não foi uma luz, um choque, uma sensação forte. Foi tão somente a sensação de ficar livre de um grande peso e ser envolvido por uma calma maravilhosa e que me deu a certeza de que Cristo havia entrado em meu coração. Quando finalmente abri meus olhos, meu conselheiro falou: você sabe que foi salvo? Eu sei, respondi. Como você sabe? Respondi: você disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoquei seu nome e fui salvo. Você realmente crê nisso? Ele perguntou. Eu respondi: eu não tenho que crer. Eu sei que é isso. Depois de orar novamente, voltei para onde estava a Cíntia. Ela me abraçou, sabendo que o milagre havia acontecido. Olhei para ela e sabia no meu coração como se aquilo tivesse acontecido há muito tempo. Eu sabia que estava
totalmente liberto da bebida, do cigarro, de tudo. Os anos de ódio e obsessão por vingança dos algozes japoneses haviam simplesmente desaparecido. Chegando em casa, joguei fora todas as bebidas e cigarros que havia lá. Naquela noite não tive mais pesadelos com meus algozes e nunca mais os tive em toda a vida. Na manhã seguinte, peguei o Novo Testamento, fui até um parque, sentei embaixo de uma árvore, eu abri e comecei a ler. Pela primeira vez eu entendia o que lia. E isso me deixou maravilhado. Era uma prova de que agora o Espírito Santo estava comigo. Como diz as Escrituras, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 3 anos depois, em 1952, Zamperini foi convidado a participar de uma conferência missionária, onde foi desafiado a voltar ao Japão para contar seu testemunho. Inicialmente relutou e pediu a Deus que confirmasse. Então várias pessoas vieram ao encontro dele, dando palavras e ofertas para que ele fosse. Inclusive, um pastor com paixão missionária vendeu o próprio carro e deu ao Zamperini uma oferta de que hoje seria equivalente a $5.000. Com tais sinais, ele não teve mais dúvidas e seguiu para o Japão. Naqueles dias, as tropas americanas ainda controlavam o país e muitos dos japoneses que haviam cometido crimes de guerra, principalmente maus tratos aos prisioneiros, estavam presos. Em uma das prisões, Zamperini falou para 850 presos desses, e ele deu seu testemunho de conversão e declarou seu perdão a todos. Fez um apelo para também entregarem suas vidas a Cristo, e praticamente a metade desses homens entregou suas vidas a Cristo. Entre esses, ele reconheceu vários soldados que o haviam maltratado cruelmente durante os 2 anos e meio que ficou preso. Ele disse que foi muito emocionante ver esses homens também se convertendo. Naquele momento, muitos deles vieram cumprimentá-los, impressionados com a sua atitude de perdão. E naquela ocasião ele procurou, em especial pelo seu maior algoz, Watanabe, que tinha o apelido de Pássaro, Bird em inglês. Falaram que não havia sido encontrado e que provavelmente estaria morto. Alguns chegaram a dizer que ele teria praticado o harakiri, que é um tipo de suicídio, honroso para não cair nas mãos do inimigo. Um tanto frustrado por não poder encontrá-lo, ainda assim falou, testemunhou, pregou em outras prisões, universidades e outros locais a milhares e milhares de pessoas. Seu testemunho de conversão e principalmente de perdão aos seus carrascos foi amplamente divulgado no Japão e muitos japoneses encontraram a salvação em Cristo através disso. Voltando para casa, dedicou-se a testemunhar em todo o país, fundou uma missão para ajudar crianças e adolescentes em risco. Aqueles jovens que haviam passado por maus tratos, morado nas ruas, ou alguns, inclusive, que estavam em reformatórios e em prisões. Muitos mudaram de vida e eram especialmente tocados pela sua história de como superou todo o sofrimento no naufrágio e nas prisões japonesas e, pela graça e poder de Deus, havia sido liberto do ódio e do desejo de vingança e também dos vícios. A missão existe até hoje e é administrada por seu filho Luke Zamperini. Várias vezes ele testemunhou em campanhas evangelísticas de Billy Graham, com quem manteve amizade até o fim da vida. Por tudo o que fez e representa, tornou-se uma figura muito conhecida e celebrada nos Estados Unidos. E sua ênfase ao ministrar a palavra sempre foi sobre o perdão. Certa ocasião, um repórter perguntou se ele achava que o povo americano perdoava o suficiente. Ele respondeu que não, porque, disse ele, o perdão é a coisa mais difícil de fazer, mas possível.
Sempre alegre, sempre amável, conquistava a simpatia de todos com quem se encontrava. Tocou muito a vida da própria escritora, que escreveu esse livro volumoso sobre a vida dele, que foi um best-seller lá nos Estados Unidos, assim como também tocou muito o próprio coração da diretora do primeiro filme, que foi Angelina Jolie. Em 1998, aos 81 anos de idade, foi novamente ao Japão e conduziu a tocha olímpica dos Jogos de Inverno sediados em Nagano naquele ano. Ele correu num trecho onde mais de 50 anos antes havia passado ali como prisioneiro. Foi muito aplaudido pela multidão presente ao evento. Naquela ocasião, veio a conhecimento público e de Zamperini que o Watanabe, o pássaro, o seu grande algoz, estava vivo e, mais uma vez, então, ele pediu para encontrá-lo, mas o próprio Watanabe não quis. Por isso, ele redigiu uma carta que alguém prometeu entregar ao Watanabe, que, porém, não se sabe se realmente ele a leu. Então a carta diz o seguinte: em consequência de minha experiência como prisioneiro de guerra sob suas punições injustificáveis e absurdas, minha vida após a guerra se tornou um pesadelo. Não foi tanto devido à dor e ao sofrimento, e sim pela tensão do estresse e da humilhação que me fizeram odiar a ponto de querer vingança. Subordinado a você, meus direitos, não só como prisioneiro de guerra, mas também como ser humano, me foram roubados. Foi uma luta manter um nível suficiente de dignidade e esperança para viver até o fim da guerra. Os pesadelos pós-guerra fizeram minha vida desmoronar, mas graças a um confronto com Deus por meio do evangelista Billy Graham, eu entreguei minha vida a Cristo. O amor tomou o lugar do ódio que eu tinha por você. Cristo disse: perdoe seus inimigos e ore por eles. Como você deve saber, voltei ao Japão em 1952 e recebi a graciosa permissão para me dirigir a todos os criminosos de guerra japoneses na prisão de Sugamo. Na época, perguntei por você e me disseram que você provavelmente tinha cometido harakiri, o que me entristeceu. Naquele momento, assim como nos outros, eu também lhe perdoei e agora espero que você também se torne cristão. Lou Zamperini. Watanabe faleceu em 2003 aos 85 anos de idade. E o que se sabe a respeito deste homem que foi tão cruel e que não só levou à morte muitos prisioneiros, como arruinou a vida de muitos mesmo dos que sobreviveram e que não tiveram, né, a graça de se converter a Cristo, como Zamperini teve, é que ao final da guerra, esse homem, Watanabe, fugiu e escondeu-se na zona rural e nas montanhas do Japão por vários anos. Quando veio a anistia geral por parte dos Estados Unidos aos criminosos de guerra, ele voltou à vida normal. Casou-se, teve 2 filhos, desenvolveu um negócio próspero de seguros de vida. Em 95, ele aceitou ser entrevistado por um repórter ocidental, ao qual demonstrou um pouco de remorso e arrependimento pelos males praticados. Algum tempo depois, entrevistado por outro repórter, voltou atrás. Não demonstrou mais arrependimento e considerou que o que fizera era normal para o tempo de guerra. É sabido que ele tinha forte sentimento de inferioridade, certamente isto acirrou, né, os seus maus tratos a alguém como Zamperini, que na época tinha fama por ser um atleta olímpico e recordista. Imagino que certamente o orgulho foi um empecilho ao encontro com aquele que queria lhe oferecer perdão e por isso mesmo estaria talvez numa posição muito superior a ele. Fico maravilhado ao ver que Deus foi atrás dele, através de seu servo, até o fim da vida, estendendo a mão de perdão e misericórdia. Jesus é esse bom pastor que vai
atrás da ovelha perdida e não mede esforços para salvá-la. Aliás, ao ler e meditar sobre muitas outras partes da vida deste admirável ser humano, fui muito edificado e louvo a Deus pelo privilégio de ter conhecido esta história. Além dos 2 filmes disponíveis no Brasil, há muito material em inglês na internet sobre este homem e sua vida extraordinária. Em português, apenas o volumoso livro, de Laura Hillenbrand, que foi best-seller nos Estados Unidos e que inspirou Angelina a dirigir o primeiro filme. Este livro e o primeiro filme focam mais os aspectos humanos de sobrevivência ao sofrimento, coragem, resiliência e dão pouca atenção à parte mais significativa, que foi a sua conversão a Cristo, libertação dos vícios e liberação do perdão aos que o feriram tão gravemente. Mas foram justamente essas últimas coisas que lhe renderam um título de grande Zamperini e que abençoaram tantas pessoas ao longo dos seus 97 anos bem vividos. Ele veio a falecer no dia 2 de julho de 2014. Foi sim milagre que ele tenha sobrevivido à guerra, ao naufrágio e aos maus tratos. Mas muito maior milagre foi a sua conversão e seu perdão aos seus ofensores. Isso colocou para sempre seu nome na história e no reino de Deus. Mais um exemplo de que um grande sofrimento pode trazer grande bênção, se tratado à luz de Deus e de sua palavra e de seus princípios. Foi o que se comprovou na vida deste homem, apresentada resumidamente aqui. E como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que foi uma bandeira da reforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Louvado seja o Senhor. Na descrição do vídeo tem várias outras informações sobre este assunto. Deus te abençoe.